Quando falamos de intoxicação, relembrar um pouco nós paramos, né? Lembre-se que a dosificação em plasma é onde eu vou fechar diagnóstico. Lembra-se que isso aqui é para fechar diagnóstico no mundo ideal. Se eu tiver ele disponível, se o resultado vai vir de forma imediata, certo? Tem outros exames complementares que eu posso fazer em todas as intoxicações, independentemente se é por órgão fosforado ou carbonato, que é o que eu vou fazer aqui. Niveles plasmáticos de colesterol, claro, pero también el perfil hemático, el hemograma completo, perfil de orina, urea y creatinina principalmente para ver una afectación sistémica, pruebas hepáticas para ver afectación hepática y gasometría se tem um compromisso metabólico desse paciente, certo? Mas isso não é um protocolo para fazer diagnóstico, volto a falar. Aqui a gente vai fazer para qualquer tipo de intoxicações, para ver principalmente a complicação dela. O quão grave está o meu paciente, serve mais para um prognóstico. Uma vez que eu fechei o diagnóstico, eu faço o meu prognóstico para ela. Sim? Vamos ver que isso podemos utilizar em mais de uma intoxicação. Sim? Existem dados específicos, como manifestações em etapas de evolução. Falamos que com relação a tempo e número de exposições, eu posso ter uma intoxicação aguda, uma intoxicação crônica, mas também eu tenho essa forma de apresentação intermédia. E quando falamos de intoxicação aguda, sabemos que ao inibir a acetilcolinesterasa, eu vou ter dois receptores que vão ligar mecanismos sintomatológicos, certo? Que são os receptores muscarínicos e nicotínicos. A primeira que vai se apresentar sempre vai ser muscarínico, que é quase nunca falta. Sim? Grupo de síntomas que eu ia ter: hipersecreção bronquial, que é o que eu tenho que ter em conta, hipersecreção bronquial, sim? Broncorrea, não é cialorrea, saliva e broncorrea são diferentes, certo? Voy a tener hipersecreción bronquial, disnea, aquí el paciente puede tener una taquicardia, hipotensión, en fin, todos los signos que van a ser por receptores muscarínicos. Luego pueden aparecer las manifestaciones nicotínicas, que es lo que llamamos de midriasis, hipertensión, inclusive tenemos una triada que va a ser midriasis, hipertensión y taquicardia, donde el paciente va a tener netamente intoxicaciones con respuestas nicotínicas. Sim? O mais difícil, ou mais raro de ver, é que eu tenha manifestações são muscarínicas ou são nicotínicas. O mais frequente é que apareçam as estimulações dos dois receptores. Sim? Esse é o mais comum que vamos ver. Solamente que a utilização de los antídotos, especificamente a mais útil, a mais efetiva, que é a atropina, ela tem um efeito mais sensitivo para ser receptores muscarínicos. Sim? Inclusive, se eu tenho sintomatologias, por exemplo, muscarínicas e nicotínicas, eu uso atropina. Sim? Agora, se o meu paciente tem solamente, não é a maior parte dos casos, é a minoria dos casos, é uma exceção, mas se aparecem sintomatologias de intoxicação por órgãos fosforados solamente nicotínicas, então eu vou para as oxinas. Solamente nesse caso, tá? Oxinas em receptores muscarínicos nem tem um efeito conhecido, inclusive as reações adversas vão ser maiores do que o efeito natural, certo? Então, só alguma dose para jogo. En las intoxicaciones agudas, isso pode piorar. Lembre-se que pode chegar a uma afectação do sistema nervoso central, ou seja, já vai ter uma consequência sináptica, que é onde o paciente começa já. A partir de um ciclo ansioso, começa com tremores, já pode ter cefaleia, mas não é qualquer cefaleia, é uma cefaleia intensa, parecida com enxaqueca mesmo, como tal. Depressão do nível de consciência, o neoplasma cada vez vai caindo mais, pode chegar a coma, a uma hiporreflexia, tanto hiporreflexia superficial e profunda. Aqui pode ter uma depressão do sistema nervioso, inclusive, do sistema respiratório e convulsões. Sim? Nessa mesma ordem de gravidade, continua sendo aguda e inclusive. Solamente que, a medida que vai passando o tempo, pode ser que aqui já seja com as oxinas ou com a minha atropina, eu chegue a resgatar meu paciente, claro que eu posso. Mas eu tenho também sintomas que podem aparecer de forma intermédia e de forma retardada que eu devo prestar atenção também.
Porque los síntomas agudos é o que nos chama a atenção, né? Porque ela é mais intensa, ela é mais brusca e, inclusive, vai imediatamente do contato com o meio tóxico. Pero puede aparecer a partir de 2 a 4 días las manifestaciones que se conocen como intermedias, que se presentan en forma de parálisis musculares de miembros proximales, o sea, parálisis tanto del miembro superior e inferior, y también de los flexores del cuello, que muchas veces ayuda a diagnosticar más rápido, porque o paciente vem por esse motivo de consulta. O meu pescoço está fraco, não consegue fazer essa contração de los flexores de los, não aparece de forma aguda, aparece entre 2 a 4 días y es lo que se conoce como síndrome intermedio o síntomas intermedios de la intoxicación. ¿Sí? Y aparece órganos fosforados o carbonatos también. Y en órganos fosforados, lo más frecuente es que aparezcan las neuropatías retardadas. Que las neuropatías retardadas ya funcionan mucho más como unas secuelas, porque às vezes eu nem consigo curar o meu paciente dessa apresentação. Então ele começa com uma neuropatia, polineuropatia sensitivo-motora, ou seja, ele vai perdendo capacidade tanto sensitiva, superficial, profunda, y también la capacidad motora, pierde fuerza muscular, miembro superior e inferior. ¿Sí? Puede ser de forma brusca, ou seja, passou um mês, 2 meses e do nada perde a sensibilidade, pierde, por exemplo, sensibilidade térmica, dolorosa, aprofunda uma vibratória, por exemplo, vai perdendo com o tempo até que pierde capacidade funcional. Pode ser bilateral, mas o mais frequente é que seja bilateral, que se apresenta em forma de polineuropatia. Identificar isso, que é o que pode acontecer com os órgãos fosforados, já que a inibição dela é irreversível. Então, eu resolvo essa forma aguda, mas a inibição ainda está presente e pode dar síntomas retardados com manifestações próximas. Tá bom? Quando me voy en especificaciones, existen ciertas manifestaciones que são mais frecuentes que outras, como por exemplo, aqui devemos ter em conta que os sintomas e signos de forma separada de muscarínicos con nicotínicos solamente é a mais rara. Lo más frecuente é essa mistura, muscarínicos e nicotínicos. Los síntomas que son gastrointestinales son los más frecuentes en cantidad, mas são os que mais rápido eu posso fazer diagnóstico. Porque o paciente sabe, o paciente vai saber o que tomou. Então ele vai te falar, olha, eu ingeri tal coisa, o meu filho ingeriu tal coisa. É mais fácil para o paciente identificar. Isso facilita o nosso diagnóstico precoce também. Cuando me voy en la presencia de taquicardia, las taquicardias sinusales es más común que la bradicardia, o sea, eu vou ver mais pacientes taquicárdicos, obviamente, que bradicárdicos, a exceção de niños. Nas crianças, eu vou ver em maior frequência as bradicárdias, que não pode me tirar de um diagnóstico. ¿Por quê? Porque os niños podem sofrer uma manifestação, uma depressão do sistema respiratório mais rápido que as crianças. Eu vou utilizar as atropinias neurológicas, mas isso não quer dizer que uma criança não pode vir taquicárdica, tá? Se vem taquicárdica, eu vou atropinizar esse paciente igual, mas somente por questão de frequência eu posso encontrar, certo? Quando me vou em manifestações que são um pouco mais frequentes em niños, nos vamos aqui. En los niños son menos frecuentes, como dijimos, las taquicardias se presentan más, son menos frecuentes las intoxicaciones en niños y aparece en forma de bradicardias. ¿Dónde debemos identificar? Quando a gente fala de manifestações do sistema nervoso central, as convulsões nos adultos sempre vai ser um signo de mau prognóstico. Isso é um raciocínio, acredito que nem precisa ser médico para saber disso. Mas nas crianças, la convulsión es tan susceptível por esse sistema nervioso central imaturo, até uma febre pode fazer funcionar uma criança. Então, ter isso em consideração para que eu não sobremedique ou sobrediagnostique o paciente infantil. Sim, pode afetar o sistema nervoso central? Claro, mas no adulto ele vai em uma etapa paulatina. Ele começa com tremor, fasciculações, depressão do sistema nervoso central, ele vai começar com um estado comatoso e depois desconvulsão. Já na criança, ele pode vir letárgico e convulsão. Sim? Então, não esperar que o adulto convulsione
funcione tão rápido como a criança e também não sobrediagnosticar uma convulsão. Simplesmente manejar a convulsão benzodiazepínicos, pronto. Resolvo isso, não é subestimar, mas sim não se desesperar se isso acontece, porque é o que pode acontecer, certo? Outro, cuando hablo de afectación del sistema nervioso central, en los niños pueden ser más frecuentes las manifestaciones nicotínicas, otra particularidad también. Ou seja, aqui eu vou ver essa mistura de midriase, voy a ver la mistura de hipertensión, esa mistura taquicardia, hipertensión y midriasis con mayor frecuencia de lo que yo vería en un adulto. No adulto mais frequente que eu vejo, predominantemente muscarínica. ¿Sí? E quando vou tratar, o importante é isso também. Quando eu tenho manifestações muscarínicas, um montão, e uma nicotínica, duas, três nicotínicas, essa mistura predomina a muscarínica. Então, o que eu faço? Priorizo a proteína. Quando eu tenho só nicotínica e nenhuma muscarínica, beleza, eu priorizo enzimas, ¿sí? Porque las enzimas, específicamente la pralidoxina, ella tiene un efecto directo en los receptores nicotínicos. Si eu tenho manifestações muscarínicas, seria um pouco inútil de realizar ele. Priorizo primeiro a atropina, que seria mais efetiva, menos reações adversas tão graves, e depois da atropina, entra a lidoxina. Solamente utilizo pralidoxina primeira, se es que eu tenho solo nicotina, tá bom? E aqui les puse alguns signos de severidade, que isso sim deveríamos aprender em sentido geral, né? Não necessita só nicotina. É a única indicação onde você usa só para nicotina. Signo de gravidade é muito importante identificar. Isso se aplica em mais de uma intoxicação, não vai aparecer somente em um órgão fosforado, mas é o que tem que prestar atenção, né? Mi paciente vai vir, como sabemos, vem com signos muscarínicos, nicotínicos, afetação do sistema nervoso central. Mas se o paciente chegou para mim com uma afetação desse nível de consciência, nível letárgico, por exemplo, eu fiz minha medição de glauco e me deu, sei lá, 13. Aí uma afetação, aí uma letargia, mas à medida que vai passando o tempo, se essa letargia piora, e ele já fica sonolento, ou ele já fica estuporoso, por exemplo, quer dizer que esses cambios de estado de consciência para maior depressão é um signo de gravidade. Otro, que siempre voy a tener en cuenta, broncorrea, principalmente nos adultos que tenemos más hipersecreción bronquial. El paciente va a tener como manifestación una broncorrea, que va a tener esa movilización de secreción que parece un carrinho, que cuando eso va piorando, ele vai expectorando, por exemplo, em aumento, ou você vê que essa broncorreia, essa acumulação de secreção bronquial já não permite ele respirar pelo onde eu tenho que aspirar para esse paciente. Acumulação de secreção a nível bronquial, ele não pode causar um síndrome obstrutivo? Pode, o paciente pode ter uma parada respiratória e morre. Então, é um dos signos de gravidade que eu tenho que vigiar, porque ela pode aumentar rapidamente, muito subestimada hoje em dia, porque a gente acha que como é uma manifestação aguda, tem que ter broncorreia, mas essa piora é o que a gente vê. ¿Sí? Y otro signo que quiero que me presten mucha atención es la relajación de los esfínteres. Que el paciente tenga una relajación esfinteriana anal es un signo de muy mal pronóstico, sea la realidad que for, porque quiere decir que el paciente comienza a tener parálisis de terminaciones nerviosas. Es un signo de depresión del sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, si tengo una defecación involuntaria, si es que o paciente não tinha, claro, é um signo de mal pronóstico da vida. Se tem um baixo intoxicado, priorizar esse paciente. Sim? E muitas vezes é o que a gente vai fazer na emergência, né? Fazer essa triagem de pacientes mais graves, menos graves, se eu tiro da minha urgência, vai para a UTI ou não. Esse é o nosso trabalho, isso sim eu tenho que saber. Agora, o tratamento específico de, sei lá, de sedação do meu paciente, quem sabe não somos nós que vamos fazer. Se, por exemplo, uma dosificação plasmática, às vezes nem vai ter na nossa emergência, porque ele está internado antes, certo? Essas prioridades que eu tenho que saber como na atenção inicial dos sintomas, certo? E reconhecer o mais rápido possível. Às vezes, lá no nosso atendimento, a gente tem que pensar primeiro nesses sintomas. E se esses sintomas seria mais do que o muscarínico.
certo? Aí, os dois. exato. Aí você vai ver se ela domina ou se ela domina. Exato. É isso que você vai ver. Vai dar a apresentação do diagnóstico que você já tem. Às vezes eu nem preciso fazer nenhum exame para fazer diagnóstico. Nesse interrogatório eu fiz, sabe? Já faço o diagnóstico. E a partir daí a minha conduta. Eu sei que eu vou ter manifestações musculares e nicotínicas. Quando eu tenho os dois, a conduta. Eu tenho só nicotínica para redução. Sim? Mas a partir disso, isso não vai ser a única coisa que eu devo fazer. Porque eu vou atender o paciente como um todo, não tóxico só. A primeira coisa que eu tenho que fazer, administração de antídotos? Sim, estou super de acordo. Mas eu tenho que analisar essa evolução do estado do paciente, se ele tem signos de agravamento ou não. Eu tenho que fazer esses exames de laboratório de controle, lembram que vimos? Perfil renal, perfil hepático, não é uma consequência de uma intoxicação? Porque pode ser que eu alfabetizei meu paciente, eu resgatei ele da intoxicação aguda, mas essa intoxicação aguda pode me dar complicações sistêmicas. Não é mais o tóxico, mas a consequência eu tenho que corrigir. Se eu tenho, por exemplo, uma uricúria, uma ureia muito alta, eu tenho que corrigir isso. Se eu tenho, por exemplo, uma hepatopatia, a consequência eu vou ter que corrigir. Se eu tenho uma depressão do sistema nervioso, do sistema respiratório, eu tenho que corrigir também. Ou seja, eu vou ter que fazer essa famosa atenção ABCDE de primeira categoria. E isso nem precisa ser psicólogo para fazer isso. ¿Sí? Esa es una atención primaria. ¿Qué voy a hacer? Verificar vías aéreas, ¿sí? Si la vía aérea es permeable, veo si mi paciente está respirando, veo saturación para ver si él necesita oxigenar. ¿Eso tiene a ver con el tóxico? No, eso tiene a ver con el paciente. El paciente me un trauma de tórax, eu vou fazer igual. Porque eu estou vendo sinais estado vital, esse resgate, atendimento inicial de mi paciente. E esse paciente pode precisar facilmente. Muitas vezes, essa depressão do sistema nervoso central, o paciente está impossibilitado de respiração, por exemplo. Se eu fiz uma saturação e tem, sei lá, menos de 90, 80, glauco menos de 10, eu não tenho que tomar. Então, nesse paciente, independentemente se eu fiz o correto lá em cima, pode não dar certo sempre. Eu não sei faz quanto tempo ele está intoxicado realmente. Às vezes ele apresentou sintoma faz uma hora, mas ele teve exposição de manhã cedo. Essa evolução de consequência nunca vai estar na nossa mão. Eu só vou corrigindo, rescatando de acordo com o paciente. Sim? Quando uma vez que mi paciente le rescatei, né? Eu fiz a pressão tanto de respiração e as áreas permeáveis, vou ver circulação do paciente, se necessito intubar, vou intubar, e se necessita, deve estar monitorizado e devemos de realizar um eletrocardiograma. Percebe a gente ainda e vai continuar pelo século dos séculos. Que eu vou ter aqui? Tenho que buscar arritmias, que são as consequências da maior parte das intoxicações. Busco las fibrilaciones, que es una de las más frecuentes, y los bloqueos antiventriculares, que son consecuencias cardiovasculares que puede tener. ¿Sí? No es lo más importante que vou procurar, mas hoje, para realizar vias aéreas, se ele está respirando, eu já controlei, já monitorizei o paciente, ¿sí? Para corregir esas consecuencias también. Después voy a hacer mi descontaminación, si es que es necesario. La descontaminação não é somente lavar o gasto com a mão afilada. Sim? O que pode ser uma descontaminação? Vamos supor que a minha contaminação foi dérmica. Eu vou fazer lavar o gasto? Não. No sentido, tem que fazer. Não foi, mas paciente lava. Às vezes a contaminação foi mucosa. Conjuntival, por exemplo, apoio, literalmente, não é colocar lavabo, né? Mas lavado conjuntival, sim. Com suelo fisiológico, pelo menos 20 a 30 minutos, vai ligando para ir descontaminando a área. Mas não é só em relação ao paciente. Descontaminação não é que eu troque de roupa, depois de estar atendido um paciente intoxicado? Sim, né? Descontaminação não é eu cuidar do pessoal que está me ajudando, colocar medidas de proteção, utilizar luvas, utilizar máscaras, limpar a área antes de atender o paciente e depois de atender. Todo eso es descontaminación también. No es solamente lavado gástrico, no es solamente carbón activado, no es solamente irrigación intestinal o famoso el pH, neutralización del pH renal. No solamente diurético, no siempre.
¿sí? Tenemos catálogo, vamos a hablar disso semana que vem, para ir vendo as utilizações e quando eu utilizo. Mas tudo isso é descontaminação, que quase sempre eu vou precisar, sim? Isso eu faço depois de resgatar o meu paciente. E não que ele venha com uma saturação 80 e vai falar, más. No tiene sentido. Tengo que estabilizar a mi paciente para que yo pueda ir haciendo descontaminaciones y tratar consecuencias quizás, ¿cierto? Priorizar salvar a vida del paciente primero. Luego de la descontaminación voy a hacer otras medidas específicas que si es que se necesitan. Eu já fiz a minha atropina de antídoto e aqui hago mi atropinización por oxinas. ¿Cuánto voy a realizar? Voy a realizar mi dosis de atropina, ¿cierto? Que essa atropina, uma dose, não sempre vai fazer o efeito. Eu posso ir repetindo cada 30 minutos. Tem literaturas que falam até cada 15. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu paciente tenga signos de atropinización. Em poucas palavras, eu vou intoxicar o meu paciente, mas com atropina, que vai fazer que revierta os síntomas. Se mi paciente vino con taquicardia, a taquicardia va a ser taquicardia. Si vino con cialorrea, va a tener la boca seca. Si vino con broncorrea, va a tener esa tos más seca. ¿Cierto? Ese es el signo de atropinización. Reverteu essa inibição de colinesterase. ¿Cierto? Que é o que eu vou fazer, vai ter um resultado mais ótimo quando eu tenho uma sintomatologia netamente muscarínica. Muitas vezes, quando eu tenho essa combinação muscarínico com nicotínico, às vezes, depois da atropina, eu vou ter que utilizar as oxinas. E as oxinas eu vou utilizar principalmente a pralidoxina, 25 miligramas por quilo, sim? E 10 miligramas por quilo nas crianças. Isso sim é vitamina, sim? Porque esse é o mecanismo de resgate e é uma das intoxicações mais frequentes. 25 miligramas por quilo. Pralidoxina adulto, 10 miligramos por kilo en niños. Professor, se tiver essa questão de secreção brônquica, o raio-x é obrigatório pedir? Você não vai ver como a afetação é a nível bronquial, mas você vai ver uma microventilação. A secreção dentro do brônquio não está sabendo no raio-x. No sabe aqui seria mais útil uma viagem, sabe se é compromisso já de metabolismo e tal, ou você aspira, intuba e aspira, seria mais útil. Sim? Aqui les puse outros tratamentos, não é específico, mas em alguns casos eu vou precisar utilizar. Los órganos fosforados, ellos tienen, no siempre, pero muchas veces pueden actuar como antagonistas de la vitamina K. Então, o paciente vai para evitar sangramento, eu vou precisar administrar ou suprir vitamina K. Muitos pacientes, principalmente crianças, têm maior propensão a convulsões. Então, eu vou ter que saber utilizar benzodiazepinas. Aprendo a hacer essa dose também, tá? Benzodiazepam, que eu vou utilizar, que se utiliza de forma aguda, desde o pulmão, se lo puedo hacer todos en niños, y nas pequeños adultos, 10 miligramos de una folha en todo el paciente, ¿cierto? Indicativo de elección es intravenosa, ¿verdad? Si no se estiver convulsionando, se va a intramuscular mesmo ali, melhor do que não também. Dúvidas até aqui? Esa evolución del paciente, aquí te lo puse allí, el resumen del INE, donde puedo tener secuelas. La mayor parte de los pacientes no va a tener secuela, porque la mayor parte de los pacientes que a gente vai atender vão ser de población más urbana, ¿eh? Intoxicaciones por carbonato, mas lembre-se que as secuelas sí existen y cuando aparece tem que reconhecer. En los pacientes que tienen una ingestión baja, muchas veces en crianças pequenas, inclusive en dosis bajas, pode comprometer o neurodesenvolvimento, porque ellos están en una etapa de desarrollo del sistema nervioso central. El sistema nervioso termina su desarrollo después de los 25 años. A gente vai desenvolvendo ainda. Então, quanto mais precoce essa contaminação, pode repercutir, não vai ser na sequela de tóxico, senão no neurodesenvolvimento do paciente. ¿Sí?
Otra información importante, cuando yo tengo un paciente, debemos de mantener, por más que yo resgate un paciente, desaparecer el síntoma, pelo menos 48 horas en observación, ¿sí? Para poder descartar pelo menos esos síntomas que son intermedios, ¿sí? Y isso vai depender, inclusive, pode se prolongar dependendo da gravidade do meu paciente. Se eu precisei, por exemplo, atropinizar mais de uma vez, vai ficar mais 72 horas. Se o paciente tuvo, por exemplo, utilização de valitoxina, que dá muitas reações adversas, vai ficar 96 horas, enfim, certo? Pero como mínimo 48 horas, inclusive em paciente com investigação leve, ¿sí? Observação pelo menos. E a mortalidade oscila, é muito grande, variável essa mortalidade, porque depende de muitos fatores. Depende da característica do paciente, tipo de exposição, concentração, quantidade de vezes, então ela tem uma oscilação entre 2% e 40%, ou seja, existe mortalidade por intoxicação. E tem algumas dependências, tem algumas características que dependem do médico. Se eu não identifiquei, será que eu vou aumentar esse valor? Claro que eu vou. Se eu tratei ele errado, se esperei um resultado e não atropinizei antes de tempo, tem mais probabilidade. Então, você oscila entre 2% a 40% lá. Certo? Espero que tenha ajudado um pouco. Vou passar esse material para o